Olá pessoal, estamos retomando as nossas conversas aqui depois de um curto período, de descanso para mim e para vocês principalmente. Mas vamos hoje retomar um pouco as nossas conversas sobre leitura, e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse livro aqui, Por que as Crianças Matam. A autora é Gita Sereny. Em 1968, Mary Bell, de 11 anos, foi julgada e condenada pelo assassinato de 2 garotinhos em Newcastle, na Inglaterra. Antes mesmo de ir ao tribunal, Mary Bell foi apresentada como a encarnação do mal, a semente ruim. Mas a jornalista Gita Sereny, que cobriu o julgamento sensacionalista, nunca aceitou essa explicação. Ao longo dos anos, Sereny se deu conta de que, se quisermos entender as pressões que levam crianças a cometer crimes hediondos, precisamos voltar nosso olhar para os adultos que elas se tornaram. Passados 27 anos de sua condenação, Mary Bell concordou em falar com Sereny sobre a sua infância angustiante, os 2 terríveis atos cometidos no intervalo de 9 semanas, o seu julgamento público e os 12 anos de detenção. Em Por que Crianças Matam, Bell e Sereny discutem o que ela fez e o que foi feito a ela, bem como a criança que era e a pessoa que se tornou. Nada do que Mary Bell disse nos 5 meses de conversas intensas serve como desculpa para seus crimes. Ela mesma rejeita qualquer atenuação nesse sentido. Mas sua história devastadora nos força a pensar na responsabilidade da sociedade sobre crianças que são levadas ao limite. Esse livro que eu proponho para a gente conversar hoje, ele nos faz refletir um pouco a respeito de certos assuntos, principalmente um que volta e meia é colocado em discussão aqui no Brasil, que é a questão da redução da maioridade penal. Porque, normalmente, a gente ouve discussões do tipo: menor de 16 anos tem que ir para a cadeia, se pode votar, tem que ser preso, tem que responder pelo que faz. E aí, às vezes, a gente identifica práticas criminosas cometidas por menores de 16 anos. E os defensores da redução da maioridade penal usam o seguinte argumento: mas na Inglaterra, a partir de 10 anos responde como adulto. É verdade. O problema é como essas responsabilidades penais são aplicadas na Inglaterra. O caso de Mary Bell foi o primeiro livro dessa autora, The Case of Mary Bell, e foi escrito nos anos 1970, logo depois do julgamento. Mary Bell, em 1968, juntamente com uma colega de infância, foi acusada de matar 2 garotinhos, um de 3 e um de 4 anos, no intervalo de algumas semanas. Levada ao tribunal, foi julgada como adulta, sem sequer entender o que estava acontecendo ou qual era o significado de morte, porque no decorrer do livro Mary explica que ela não entendia que morte era para sempre, que a morte era definitiva. E em alguns momentos, inclusive, ela chega a dizer que achou que era uma brincadeira. O fato é que Mary foi julgada como adulta e condenada à prisão perpétua. Sua amiga, sua colega, Norma Bell, foi inocentada. E aí existe uma série de discussões no livro sobre as diferenças de tratamento entre Mary e Norma.
O fato é também que logo que o julgamento começou, Mary ficou reclusa, vigiada dia e noite, quase que em uma prisão, e durante o seu julgamento, o Ministério Público a tratou por adjetivos que talvez não sejam adequados utilizar para uma criança de 11 anos, que era o que Mary era no momento do julgamento. E aí, condenada à prisão perpétua, Mary vai primeiro para uma instituição onde só existiam garotos e ali permanece até os seus 16 anos e recebendo carinho, atenção, mas assim como não se percebeu que ela precisava de ajuda antes de cometer os crimes que cometeu, também ali naquele local, naquela instituição, não se percebeu que ela também continuava precisando de ajuda. Fato é que Mary, ainda nessa primeira prisão, Red Bank, recebeu algum tipo de educação, recebeu algum tipo de instrução e foi depois, aos 16 anos, levada a uma prisão feminina, uma prisão de segurança máxima, onde ficou mais um bocado de tempo e passou por vários outros lugares até conseguir a liberdade condicional. O que não se sabe, ou o que não se sabia até esse livro, eram, eu diria, acontecimentos da vida de Mary até os 11 anos de idade, sobretudo os abusos que sofreu, tanto por parte da família, quanto, sobretudo, por parte da mãe, e toda a sorte de violência a que esteve submetida. E, muito provavelmente, Mary tenha dado diversos sinais de que precisava de ajuda antes dos crimes cometidos, e é isso que a autora procura relatar. Mais do que isso, a Mary Bell, ao trabalhar com Gita Sereny nesse livro, não procura de forma nenhuma se escusar das responsabilidades dos crimes que cometeu. Não. Muito menos procura justificá-los. Faz uma narrativa, conta a sua história e fica para o leitor a tarefa de entender tudo o que aconteceu com aquela criança que tinha, no momento dos fatos, 11 anos de idade e foi condenada à prisão perpétua. E aí a gente deve pensar muito se é exatamente esse modelo que a gente quer. Esse modelo que encarcera e julga crianças como adultas. E talvez esse livro ele nos mostre uma face terrível do sistema penal, que existe não só na Inglaterra, como no Brasil, como em diversos outros países. A gente usa o sistema penal para dar respostas à sociedade. Se a sociedade clama por condenação, o sistema penal busca uma forma de condenar. Se a sociedade clama por condenações graves, pesadas e exemplares, o sistema penal, na maioria absoluta das vezes, busca uma forma de atender. O problema é quando a gente faz isso com criança. Com criança que muitas vezes não entende sequer o significado da morte ou o significado de outras lesões a dados bem jurídicos. E é nesse sentido, então, que eu volto a te recomendar esse livro aqui. Por que Crianças Matam? Gita Sereny, um livro para você pensar, um livro para a gente refletir, um livro, sobretudo, para a gente questionar o sistema penal. Acho que essa é, talvez, a
A fala é a lição mais importante desse livro. A gente precisa questionar o sistema penal. Certo, Clarice? Certo. Então, fica a dica. Eu te espero no próximo Vai Lendo. Segue a gente no Instagram. Não deixe de se inscrever no canal, de dar pra gente o seu like, o seu dislike, sugerir livros que você pretenda ver comentados aqui com a gente e, claro, continua então participando das nossas discussões aqui. Até o próximo, tchau!